4h23, há exatamente um ano, você se lembra, falamos tanto aqui, e todo o Brasil recebeu notícias sobre a crise do oxigênio lá no Amazonas. Aquelas imagens não saem da nossa cabeça, né? Pessoas correndo pelas ruas, carregando cilindros e tentando de alguma forma ir até as unidades de saúde para salvar pessoas. Coisa que foi marcante nessa pandemia foi a crise lá em Manaus, no norte do país. Nós vamos conversar com a Cindy Lopes, que é repórter e que está lá e esteve durante toda essa crise e acompanhou todo o desenrolar. E um ano depois a gente volta a Manaus para saber como é que está essa variante Ômicron também na rede pública de saúde lá da capital do Amazonas. Oi, Cindy, como é que vai? Boa tarde. Oi, boa tarde, Ronald, boa tarde, Zaidan. Então, um ano após a crise do oxigênio no Amazonas, a população ainda segue sem respostas sobre punições e também os responsáveis pelo pior colapso no sistema de saúde que o Estado já viveu. Em janeiro de 2021, a produção e distribuição do gás foi insuficiente para atender a quantidade de pacientes internados na rede de saúde. De acordo com registros oficiais, 31 pessoas morreram por asfixia pela falta do gás medicinal. Os dias 14 e 15 foram os piores aqui no Amazonas. O que se viu a partir daquele período foram hospitais lotados, corrida desesperadora por oxigênio, operação de guerra para transferir pacientes a outros estados do país e desafogar o sistema de saúde aqui do estado e o Amazonas sob regime de lockdown. Sugerimos um lockdown ao prefeito de Manaus, mas ele foi praticamente negado em ato contínuo, não apenas pelo governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, mas também pelo presidente da República, Bolsonaro, que se manifestou contrário ao lockdown em Manaus. Estávamos em plena retomada dos contágios, nós já estávamos na segunda onda de contágios e mortalidade por Covid-19. Bem, isso que vocês ouviram é o epidemiologista da Fiocruz, Gésen Orellana, né, que afirma que o cenário naquele mês, aquilo que a gente viveu em janeiro do ano passado, foi resultado de uma série de decisões erradas das autoridades governamentais no final de 2021. Naquela época ali houve um afrouxamento das medidas de prevenção e também a abertura do comércio, mesmo com o Amazonas já apontando para o aumento no número de casos, também registrando a variante Gama, né? Então, essas decisões tomadas pelo poder público diante da crise em janeiro de 2021 são questionadas atualmente em investigações de diferentes instituições. O Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Amazonas, por exemplo, movem ações em busca de responsabilizar os culpados pela tragédia. Além disso, a crise de oxigênio aqui no Amazonas foi um dos principais temas apurados pela CPI da pandemia no Senado. Mas até agora, ninguém foi responsabilizado pelo caos que se instalou no estado. E quem sofre são aqueles que foram diretamente afetados pela crise humanitária, né? A professora Isis Tavares, por exemplo, relembra que por pouco não teve a vida interrompida pela falta do oxigênio. Eu sei que eu estou viva porque minha filha comprou o cilindro de oxigênio um dia antes, né? E eu estou viva por isso. E um ano após a crise na saúde, o Amazonas vive uma explosão de casos e aumento de internações pelo coronavírus, além da confirmação de casos da variante Ômicron. O estado também enfrenta um surto de influenza A, principalmente a H3N2, e o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus agora estão buscando aí intensificar a cobertura vacinal da população aqui da cidade e do estado. Cindy, a gente sabe que em muitas crises, e nessa de Manaus não diferente, né? E de falta absoluta de algum tipo de no caso, o insumo para atender pacientes, aquilo é marcante, mas depois acaba vindo gente de tudo que é lugar do Brasil, e isso aconteceu, tentando de alguma forma ajudar. E o poder público também se toca daquilo que pisou na bola nessa crise, e a crise que eu cito vale para qualquer coisa. E aí você tem um superávit, acaba sobrando coisa porque todo mundo, de repente, uniu esforços para tentar ajudar. Qual é a situação no fornecimento de oxigênio para hospitais? Eu sei que hoje o nível de exigência para as UTIs, apesar de estar tudo cheio, como você disse, é diferente, porque a Ômicron pega de uma maneira diferente, principalmente na questão pulmonar. Mas como é que está o abastecimento de insumos aí em Manaus, neste momento que a gente está vivendo dessa expansão da variante Ômicron?
Olha, atualmente a gente não tem tanta informação sobre a quantidade que tem sido produzida, nem a demanda diária, mas recentemente a White Martins, que fornece oxigênio ao Estado, disse que a produção estava normal e que eles só iriam aumentar caso o governo pedisse, né? Caso houvesse uma demanda maior, e então eles aumentariam a produção. Então, até o momento, a gente está com a situação tranquila em relação ao oxigênio aqui no Amazonas. Cindy, boa tarde. A gente sabe que a CPI chegou a tratar sobre o que aconteceu em Manaus e em outros municípios do Amazonas, mas ficou presa ali basicamente ao que fez e deixou de fazer o Ministério da Saúde, o governo federal, o Bolsonaro, o Pazuello. E houve até uma decisão do Aziz de estabelecer ali um limite para que não houvesse dentro da CPI uma investigação referente ao que aconteceu no âmbito do governo estadual e da Prefeitura de Manaus. O que a Câmara Municipal de Manaus fez a respeito? Ela investigou, ela abriu alguma investigação. A Assembleia Legislativa do Estado investigou, abriu alguma investigação, alguma comissão parlamentar, até porque pesam contra o governador algumas denúncias pesadas. O que fizeram Câmara Municipal de Manaus e Assembleia Legislativa? Bem, aqui no Amazonas, no âmbito estadual, os deputados da ALEAN não avançaram nos trabalhos para investigar as ações e possíveis omissões de gestores no Amazonas durante essa falta de oxigênio, né? Inclusive, houve a tentativa de abertura de 2 CPIs na ALEAN, só que eles não conseguiram as assinaturas necessárias. Inclusive, a gente ouviu recentemente um dos deputados, o deputado Wilker Barreto do Podemos, ele disse que ele espera que agora, na volta dos trabalhos parlamentares neste ano, de 2022, espera, na verdade, essas assinaturas para instaurar a CPI. Ele disse que tinha conseguido 8 assinaturas, mas 7 assinaturas, na verdade, e que faltava apenas uma. Então, a gente vai esperar aí o retorno dos trabalhos da ALEAN para que seja definido se vai haver alguma CPI ou não. E só mais uma questão, Cindy, você falou que, de novo, há um crescimento do número de internações. Isso também atinge as UTIs, porque a gente sabe que a Ômicron ela tem atingido de maneira mais leve, não tão agressiva, aqueles que são contaminados. Mas também é uma demanda forte por UTIs ou só hospitalizações ali no pronto-socorro e nos quartos dos hospitais? A gente tem sim um aumento no número de internações, inclusive na segunda-feira retrasada, havia 33 pessoas internadas no total, na verdade em UTI, 33 pessoas internadas, e agora a gente tem no total 162 pacientes hospitalizados. A maioria em leitos clínicos, na verdade, a maioria também não se vacinou ou tomou apenas uma dose do imunizante contra a Covid-19. E quanto à questão de leitos de UTI, a gente tem mais ou menos 80 pessoas em UTI hoje na rede de saúde do estado. São cerca de 160 pacientes hospitalizados e cerca de 60 ou 80, porque assim, muda muito, A gente recebe esses relatórios, esses boletins todos os dias. Então, alguns dias a gente recebe, tem 82 pessoas internadas. Em outros dias a gente tem um número maior, no outro dia já diminui o número de pessoas. Então, eu não consigo dar exatamente o número que a gente tem. Perfeito. Mas, assim, sobre ontem, por exemplo, eu consegui encontrar aqui o boletim de ontem. A gente tem 162 pacientes internados, 121 em leitos clínicos, 40 em UTI. Isso ontem, 40 em UTI e 1 em sala vermelha. Então, a situação vacinal dos pacientes também, que a gente está acompanhando, dos 121 pacientes internados em leitos clínicos, 44 não são vacinados, 51 têm primeira dose, 24 têm as 2 doses e 2 têm dose de reforço. Quanto aos pacientes em UTI, 23 não são vacinados, são 40 pacientes em UTI. Desses 40, 23 não são vacinados, 4 têm a primeira dose, 11 têm as 2 doses e 2 têm dose de reforço. Então, o governo, inclusive, está reforçando a vacinação, está aumentando a testagem também e a disponibilização de
de vacinação em outros pontos da capital, com horário estendido, inclusive, para que mais pessoas se vacinem, né? Porque o fato de a gente não estar registrando um aumento no número de mortes e também não ter tantos pacientes em UTI é atribuído à vacinação aqui no estado. Cindy Lopes, que é repórter lá em Manaus e que traz as informações precisas um ano depois da crise do oxigênio. Cindy, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigada, bom trabalho. Boa tarde. Valeu. Agora 4h33, já voltamos. Rede Bandeirantes de Rádio.